Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia podendo glorificar, exaltar e bendizer o nosso Deus. Mais um dia em que nós podemos buscar mais conhecimento do nosso Deus. Nós estamos nessa terra com o objetivo de conhecê-lo mais e mais e mais. Oremos. Senhor Deus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Queremos agradecer, Pai querido, pelo Teu amor e a Tua graça. Mais uma vez nos colocamos na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe, nos dê direção, fale conosco. Que nossas mentes possam ser orientadas, ligadas ao Senhor e possamos entender o recado santo do Senhor para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que se predispôs a nesse domingo de carnaval estar aqui, ouvindo, buscando a face do Senhor. Enquanto as pessoas estão aí curando as suas ressacas, com os seus ventres já com as crianças pré-geradas por causa de atividades sexuais noturnas, sem nenhum tipo de pensamento, nós estamos aqui buscando, intercedendo por eles. Não temos julgamento contra as vidas, apenas o entendimento de que realmente o Senhor Ele nos concedeu a graça de nós termos a luz e o entendimento da palavra do Senhor. Que Deus possa nesta manhã nos fazer mais conhecedores do Senhor. Rapidamente, semana passada, a gente teve, essa semana, né, tivemos lá na conferência Uberlândia. Foi um tempo precioso. Na verdade, os conceitos, eles são algo que a gente começa a ouvir e parece que a pessoa está falando outra língua, né? Porque o título da palestra era Criacionismo, porque nós temos o evolucionismo de um lado, de Darwin, que ele fala da teoria da evolução, e nós temos o criacionismo, que é apoiado nas escrituras. Então o tema era criacionismo e design inteligente. Eu fiquei querendo entender o que era aquilo, até que ele começou a falar. Ele faz parte, o preletor, ele faz parte de um grupo de cientistas, químicos, biólogos, filósofos, matemáticos e pessoas de alta capacidade de inteligência, em que eles começam a mostrar a desconstrução do conhecimento científico humano através do conhecimento científico bíblico. E você fica meio assim desnorteado, porque ele começa a mostrar de uma maneira real e clara que tudo que foi criado não foi por acaso. E ele começa a mostrar de uma forma estatística. Então ele não fez cálculos, mas ele mostra. Poxa, para que isso pudesse ser isso dentro da visão de Darwin, entendeu, que evoluiu e tudo mais, a possibilidade é tanto. Para ser criacionista, a possibilidade é tanto. Ele começa a fazer cálculos dessa monta e a gente fica olhando e realmente eles desconstroem. E é um negócio bem complexo, porque a nossa mente ela é imersa em todo um conceito da cultura grega, em que a gente acaba não acreditando por não acreditar. Mas essas pessoas, elas desconstroem. E é muito interessante isso. Ele vai vir para Brasília, nós vamos estar fazendo lá com a faculdade um seminário, e na época eu vou convidar vocês, porque é um negócio que abre a mente de tal maneira, entendeu? Ele não entrou nesse aspecto, mas eles conseguem provar até que tinha dinossauro dentro da arca, entendeu? Aí você começa a ver a bagunça que é o pensamento, a desconstrução. Essa semana também aconteceu uma coisa interessante. Pela primeira vez, eu já sou professor de aconselhamento e teologia já tem um tempo, tem uns 8 anos pelo menos, e pela primeira vez um aluno ficou possesso na sala de aula, na aula online, né? E eu simplesmente estava falando sobre a imutabilidade de Deus, como nós já meditamos aqui na nossa escola dominical. E quando eu comecei a falar da imutabilidade de Deus, e ele é uma pessoa da linha pentecostal, ele ficou indignado, mas ele ficou indignado de uma tal maneira que ele na câmera, ele gritava e ele ia para cima da câmera como se ele quisesse bater. Ele estava endemoniado. E os alunos começaram a ficar indignados. A gente estava em 50 e poucas pessoas na sala de aula virtual. E aí chegou o ponto que a câmera dele travou.
E eu, graças ao nosso bom Deus, Ele me deu uma presença de espírito muito tranquila. E conforme ele gritava, xingava, brigava, eu o abençoava, sempre praticando a palavra que diz que uma palavra branda acalma o furor. Eu falava para ele que eu não estava lá para forçar ele a acreditar em nada, nem querer trazer uma nova doutrina para ele. Eu me senti muito como Paulo diante dos judeus, quando a gente vê em Atos, que aqueles homens, quando começaram a ouvir a doutrina paulina, eles começaram a ficar doidos, tanto os judeus como aquele povo lá que adorava Diana dos Efésios. E aí os alunos começaram... Senta aí, Alexandre, por favor. Você fica em pé aí, entendeu? Senta aí, por favor. Então, a gente via a condição de Paulo falando para os judeus, falando para o povo que morava na igreja de Éfeso, e o povo ficava surtado. Era exatamente a condição daquele homem. E os alunos começaram, você não está no curso certo e tal, e eu tive que desconstruir tudo aquilo para aquele homem que ainda não tinha sido alcançado pela graça de Deus nesse aspecto, ele pudesse, aí o coração dele deu uma acalmada, ele ficou lá. Teve outro rapaz que também se manifestou, mas ficou mais quietinho, e aí depois ele mandou uma mensagem para mim pedindo perdão, porque ele tinha se exagerado dentro da forma de agir, de falar. E é um tempo interessante, a gente tem que sempre entender que a ação do Senhor, em especial dentro do convencimento do Espírito, ele tem a ver com o Espírito, não tem a ver com força nem violência. Amém? Amém. Estamos na terceira pergunta, e a pergunta é: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Para que você lê? Qual que é a finalidade principal de você ler as Escrituras? Então, como dentro do contexto do design inteligente, porque o nosso Deus ele é inteligente, ele mostra, ele traz o ensinamento e também ele dá as referências bíblicas para que nós comecemos a colocar esses conhecimentos na nossa mente e nós tenhamos isso com uma facilidade. A palavra de Deus diz que quando você estiver diante de autoridades, o que vai acontecer é que o Espírito Santo vai trazer à mente aquilo que você deve falar. Se você não lê, se você não medita, se você não estuda, o que acontece é que não há nada para que Deus possa trazer à sua mente. E Ele não vai criar alguma coisa no limbo da tua mente. Não, depende muito do entendimento do que você ouve e do que você se alimenta. Então, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é que Deus é Espírito. Ele é um Deus infinito, Ele é eterno e Ele é imutável em seu ser, Ele não muda. Ele é imutável no seu ser, Ele é imutável na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, justiça, bondade, verdade e todos os seus atributos. O nosso Senhor, Ele não muda. Ele não te ama mais. E essa foi a frase que foi a faca no coração do irmão lá. O Deus, Ele não te ama mais porque você é bom ou ruim. Ele te ama mais na medida de Cristo. Ele não te ama pelas suas boas obras, Ele não te ama pelo tempo que você ora, Ele não te ama porque você entrega algo na igreja. Ele não te ama mais. Aí Ele não é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mais fiel ou menos fiel. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele é Espírito, Ele é infinito, Ele é eterno e é imutável em seu ser. João 4:24 é o nosso primeiro texto. João capítulo 4, verso 24. Semana, acho que foi essa semana, estava conversando com o Felipe a respeito de um microfone com Bluetooth. E aí as irmãs lá da Bahia, que eu aconselho, elas mandaram. O Ali já viu aí, falou que está melhorzinho. A gente só tem que dar um jeito com esse fio aí, porque daqui a pouco alguém leva tudo, né? Mas tem bastante fio. Hã? Colocar um cone aí, né? Ou então eu vou pegar e colocar esse fio no chão e passar um durex, alguma coisa assim, porque mais hora, menos hora, a gente vai estar distraído, passa a Júlia correndo aí e leva tudo. Entendeu? João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa... Não, desculpa, Luli, é você mesmo. Desculpa, vai lá. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí nós perguntamos, qual a coisa principal que as Escrituras ensinam? Que Deus, Ele é Espírito. Ele é Espírito. Verso de João 4, 24, ele vem falando sobre essa condição de nosso Deus ser espiritual. Então as nossas adorações, elas também têm que ser espirituais. Nós vivemos num mundo material,
mas as nossas adorações têm que ter um cunho de uma adoração espiritual. Não é necessariamente um ritual, não é um acender velas, não é tocar sininho, não, tem um cunho espiritual. Malaquias capítulo 3, verso 6. Pedro. Desculpa, a Rosângela mesmo. É que eu estou olhando aqui por esse canto aqui. Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, Malaquias ele vem trazendo esta condição dentro do contexto pós-babilônico, em que as pessoas elas começam muitas vezes a se questionar qual a motivação de Deus ser quem é ou como é. E aí Deus está sendo bem claro que a única motivação, o único fato que impede de você ser consumido é que ele não muda. Lá em Gênesis, quando tem o proto-evangelho, em que ele faz a promessa dele, em que ele fala que o Filho do Homem vai esmagar a cabeça da serpente, e que esse Filho do Homem iria esmagar a cabeça da serpente, mas ele teria picado. Ele vem falando sobre a condição de um Messias, sobre aqueles que o nome do Senhor foi colocado na cruz do Calvário, desde antes da fundação do mundo. Então, porque ele determinou que você é filho, ele não muda e você não é consumido. Essa condição de ser consumido, não ser consumido, ela é literal. Ela não é simbólica, ela não é fictícia. Se nós estivéssemos na presença do nosso Deus, nós seríamos consumidos nas nossas angústias, nas nossas amarguras, e também a condição desse Deus Santo diante de pessoas pecadoras como nós, faríamos com que nós realmente fôssemos consumidos. Quando a gente vê aquela condição da inauguração do Templo de Salomão, em que quando há a oração dos sacerdotes, quando há a oração de Salomão, aquele templo ele se enche de fumaça, aqueles homens não conseguem ficar lá. O que você fez exatamente de consumir? Virar pó. Virar pó. Tá? Nós não conseguimos subsistir na presença do Deus Altíssimo. Quando nós vemos no Jardim do Éden, quando a situação do pecado, se você começa a prestar atenção, você vê que ali acontece o primeiro sacrifício de animais. Eles pecam, se cobrem de bananeira por vergonha. Deus vem ao encontro deles, porque nós não temos condição de ir a Deus em pecado. Ele vem a nós. Quando ele vem a eles, pergunta sobre o paradeiro. Eles falam, nós estamos com vergonha. Começa todo aquele diálogo. E ele não mostra o sacrifício, mas ele apresenta roupas feitas por animais. Naquele momento, Adão e Eva não foram consumidos por causa daquele sacrifício que já prefigurava a ação do nosso Messias e Salvador. Porque o Senhor não muda, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Salmos 147, 5, Rayane. Salmo 147, 5. Grande, pode ler? Sim. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Ele é imutável e ele também é infinito. Infinito no quê? No seu tamanho, na sua grandeza, na sua sabedoria, no seu amor. Nesse caso, ele está falando sobre a condição da sabedoria. O julgamento dele é um julgamento de perfeição, é um julgamento de equidade. Como que Deus ele vai fazer esse julgamento? A nossa mente não consegue imaginar. Talvez, se a gente sentasse aqui para conversar um pouquinho com a nossa irmã Shirley, ela falar um pouco das experiências do tribunal, ela vai testar para você que se o juiz ele não tiver muito bem assessorado com as informações, ele vai tomar uma decisão de um lado ou para outro. E talvez seja a grande frequência de erros e não de acertos. Porque eles não são pessoas que são oniscientes, eles não sabem. Eles são alimentados por informações, o nosso Deus não. O nosso Deus, ele sabe todos os nossos caminhar, todo o nosso caminhar. Mesmo antes de nós sermos formados, mesmo antes de nós sermos substância informe no ventre da nossa mãe,
Ele já conhece todos os nossos caminhos. Apocalipse 19:6, Pedro. Apocalipse 19:6. Ouvi. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Tá? Ele não é só Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, fazendo referência de que não tem ninguém mais poderoso que Ele. A condição de onipotente é uma condição de que Ele pode fazer todas as coisas. Muitas das coisas que Ele não faz é porque Ele mesmo assim o determinou. Ele coloca nas Escrituras o que Ele faz e o que Ele não faz. Então, quando Ele decide agir, Ele age segundo o que as Escrituras determinam pela palavra dEle mesmo. É como se Ele fizesse um contrato e Ele falasse: eu vou seguir este contrato desta forma. Mesmo que você não cumpra, mesmo que você não seja fiel, mesmo que você não decida fazer, eu vou continuar sendo fiel. Essa condição de Todo-Poderoso dá uma condição para Ele até mais difícil dentro do aspecto humano. Porque uma coisa é você não poder fazer, e outra coisa é você poder fazer e você não fazer, porque você se comprometeu. É a condição da palavra. Muitas vezes a palavra nossa, ela é empenhada e ela volta atrás. A palavra de Deus não é uma palavra que volta atrás, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Isaías capítulo 57. Isaías 57, verso 15. Shirley? Porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, nosso Deus é santo. Habita no alto e santo lugar, mas habita também com o convite abatido, Senhor, para verificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Porque assim diz o alto, é como o outro, o Todo-Poderoso. Agora ele diz o alto, o sublime, aquele que habita a eternidade, ou seja, ele não tem começo, ele não tem fim, ele está fora do tempo, o qual tem o nome de santo, ele é o santo. E aí ele mostra uma coisa que eu já comentei com vocês, que é a condição de que o nosso Deus, ele é transcendente, ele é acima do que nós podemos pensar ou imaginar, e ele é inalcançável a nós, mas da mesma maneira ele também vive conosco. E aí são dois termos de teologia que falam da transcendência de Deus e a imanência de Deus. A imanência de Deus diz que esse Deus, que ele é inalcançável, ele se relaciona comigo e com você. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, aquele que confia no Senhor, aquele que tem fé no Senhor, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então ele mostra, a ação dele é aonde e em quem? Naqueles que se quebrantam. Por isso que ele fala que a palavra dele é para os simples. Ela não é para aquelas pessoas que são catedráticos, aqueles que se acham todo-poderosos, que se acham que não tem nada a aprender. Uma condição especial que nós temos que ter na nossa mente nós temos que ter um espírito ensinável. Você não tem que aceitar todas as coisas como aquele aluno que eu falei. E é algo que sempre eu falo nas minhas salas de aula quando eu inicio. Eu estou vindo trazer um conhecimento a você. Você vai ouvir o que eu estou falando. Pesa, ora o Espírito Santo. Se for convencido pelo Espírito, você muda. Senão você continua na mesma toada sua.
É você e Deus. Você não tem que substituir um conhecimento seu por algo que alguém está falando só porque ele está num púlpito. Não tem. E aquele homem não entendeu isso e achou que eu estava afrontando. Pessoas que não têm o espírito ensinável, eles endurecem os seus corações. Cada vez mais fica difícil da pessoa ouvir e entender, porque ela começa a levantar barreiras. Por isso que o nosso diálogo, seja social, seja o nosso diálogo familiar, marital, estudantil, o que quer que seja, tem que ser com muita calma, com muito cuidado, sempre pedindo orientação do Senhor. Porque você pode falar uma verdade e gerar destruição, como você pode falar uma verdade e gerar algo que edifica a vida das pessoas. Deuteronômio 32:4, Felipe. Deuteronômio 32:4. Assim diz a palavra do Senhor. Diz a rocha: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Premissas, padrões, pressupostos. Deus, Ele é justiça, Ele é fidelidade. E aí Ele vem fazendo quase que uma repetição na condição negativa, e nele não há injustiça. O nosso Deus, Ele é uma rocha. Essa função da rocha é que Ele não muda, é imutável. Quando você vê lá o desenho dos 3 porquinhos, você vê construído na palha, você vê construído na madeira, o lobo vai lá e sopra, cai no chão, que é exatamente o que Apocalipse fala. Quando o cara fez a história dos 3 porquinhos, eu chutando, estou brincando, claro, mas de repente o cara era cristão e estava mostrando exatamente isso, que as obras dos homens que são palha, feno, madeira, se queimam, não perduram, e o tijolo, a argamassa, aquilo que é construído na rocha, permanece. A gente tem que começar a olhar para os filmes, para os desenhos, e começar a identificar, ter um discernimento de ver se aquilo que foi falado não tem um viés bíblico. Porque às vezes você consegue, a partir de um desenho, você consegue trazer uma ilustração que a pessoa vai entender. Então nas minhas aulas eu gosto de fazer isso muito. Pega um desenho do Nemo, pega um desenho do Mowgli, pega um desenho da Branca de Neve, de quem quer que seja, eu vejo aquela frase e eu faço a pessoa raciocinar para ela poder fazer a ligação de uma coisa com a outra e estabelecer que, da mesma maneira, isso é uma forma de ensino, da mesma maneira que o prático, né, que era o nome do porquinho lá que fez a casa de alvenaria, da mesma maneira que o prático, ele está agindo de uma forma bíblica, ele constrói sobre a rocha, eu também vou construir, entendeu? E aí você vai estabelecendo comparações e habilidade de poder cada vez mais falar da palavra de Deus de uma maneira mais simples para que as pessoas entendam. Quer falar? Você fez assim? Não sei se você quer falar. É assim. Na hora que eu vim do caminho pra cá, né? Eu vi 2 montões, um todo dessas pedrinhas, né? E um de areia. Aí me veio na mente essa questão como se a gente fosse essas pedrinhas. E o povo que não tem essa casa na rocha, que é Cristo, né? Bate o vento e vai ser todo dissipado. Amém. Romanos 2,4. Aproveita que você pediu a parte e já faça a leitura. Romanos 2,4. Romanos 2, verso 3 e 4. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes... Lê o verso 2 também, Menisa, por favor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. O que Pilatos fala quando Jesus fala da verdade? O que é a verdade? São padrões, tá? Nós temos uma Constituição que nos dá padrões, nós temos contratos que nos trazem padrões, nós temos padrões nas igrejas, você tem padrões nas suas vidas. E aí ele vem falando,
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, que são as Escrituras. Tudo que a gente fala e todo o caminho que a gente vai trilhar, a gente vai desembocar poeticamente, como os rios desembocam no mar, entendeu? Na palavra de Deus. Não tem como você entender essa fidelidade, essa imutabilidade, você não tem como. Porque se você quiser construir um conhecimento humano, o que vai acontecer é que o seu conhecimento é falho, porque você não vai ter nenhum alicerce. Então nós temos mais uma condição aqui que mostra que a palavra de Deus é o caminho da verdade. Aquele que é o Cristo, aquele que é a voz de Deus, aquele que é a palavra de Deus. Todos os caminhos levam a Deus? Sim. Não, Nicolas? Sim. E os ímpios? Todos os caminhos não levam a Deus? Calma, deixa ele pensar. Essa afirmação aí... Calma, Menise, eu estou falando com o Nicolas. No sentido de condenação. Não, eu falei sobre salvação e condenação. Todos os caminhos levam a Deus? Mas não leva para o inferno. Se a pessoa for para o inferno, quem vai estar no inferno? A justiça. Quem vai estar no inferno, Nicolas? Ou é o diabo lá que vai estar com o tridente cutucando os caras? Ele vai ser o primeiro que vai estar no caldeirão. Nós temos que... É lógico que nós estamos dando um passo a mais. Eu entendi o que você está falando e o seu raciocínio. Mas todos os caminhos levam a Deus. Seja no sentido de condenação, seja no sentido de salvação. Quando nós falamos isso, nós quebramos o paradigma, o padrão de que quem cuida do inferno é o diabo. Não é o diabo. Esse pensamento a gente viu no filme do desenho do Pica-Pau, no desenho do Tom e Jerry. A gente vê lá no filme do Percy Jackson, que tem o Hades cuidando das regiões inferiores. Negativo. Quem cuida do inferno é Deus. Nesse caso também a gente engloba que Deus está no controle de todas as coisas. Então tudo que a gente faz é com Deus. Então o seu livro levam a ele que ele é do tudo. Perfeito. Aí o senhor falou que os rios desembocam no mar. Daí a gente for ver toda doação, ela se deságua na palavra. Toda doação que é dentro da palavra, que a gente faz, se a gente for ver, ela já está escrita aqui. Qual é a mãe de todas as heresias? Nicolas. Qual é a mãe de todas as heresias? Todas as religiões pagãs, qual que é a mãe de todas elas? A Bíblia, cara. A Bíblia. Porque quando você analisa qualquer religião, os princípios que são verdadeiros daquela religião partem daqui, e não ao contrário. Nós temos a falha de mente de achar que a ciência vem antes das Escrituras. Se a gente for ver historicamente, as faculdades grandes como Cambridge, Harvard, Oxford, Yale e outras, todas elas nascem da igreja. Quando a gente vê a Idade Média, as pessoas elas não tinham direito a estudar, muito menos as mulheres. Nem os homens podiam estudar. Somente aqueles que eram sacerdotes ou que tinham muito dinheiro. E aí alguns padres começaram a ficar incomodados com isso. E começaram a ensinar escondido. Então essas faculdades, elas nascem da teologia e não da filosofia. A filosofia vem depois e todas as outras matérias vêm depois. Se perderam no caminho, se desviaram, foram para caminhos liberais, mas a fonte de todas as coisas, inclusive das heresias, é a palavra de Deus. Porque quando você distorce um ensinamento, ou quando você traz um versículo fora do contexto, trazendo base para alguma verdade que está sendo pregada, a base acaba sendo as Escrituras de uma forma errada. Felipe? Referente a essa pergunta que o senhor fez para o Nicolas, a primeira resposta, né, da primeira pergunta responde ela, que o fim de todo homem é glorificar a Deus. Então, independente de ser ímpio ou não, Romanos 9 diz que tem os vasos para honra e para desonra. Começou a citar versículo e está ficando boa coisa, hein? Não, então, aí todos os vasos vão estar perante o oleiro, né? Exatamente. E ele é glorificado nisso. E aí nós temos que sempre entender que nós temos que pegar o conhecimento que nós temos e nós temos que dar aquela polida e dar uma melhorada, fazer um upgrade. Jesus veio para me salvar. Aí você já começa a imaginar que não é só pela salvação do homem,
porque nós temos outros conceitos bíblicos. Essa forma de agir e de pensar, ela só ocorre naqueles que têm o Espírito, claro, e naqueles que se dedicam no estudo. Se você não estudar, você vai continuar sendo dirigido como aquela folha, de um lado para outro, de um lado para outro, tá? Perguntas da pergunta. Fale, Menízia. Não, nessa fala da pergunta do Alex, nessa fala do Alex, de todos os caminhos levam a Deus, o homem do evangelismo lá, muito questionador, foi uma das perguntas dele. Quer dizer, ele afirmou, todos os caminhos levam a Deus. O salmista diz que para onde fugirei da sua presença? Subir aos céus, lá tu estás. Se descer à profundeza do abismo, lá estarei. Então ele governa os céus, terra e inferno. Aí tem uma música da década de 80 do A-ha, que era um conjunto pop, e ele falava Hunting High and Low, e ele falava exatamente sobre isso. A inspiração dele, ele pode até não estar lendo a Bíblia, mas o homem, ele fala da verdade de Deus, independente dele querer ou não. E nós temos que estar ligados para poder observar e pegar essas coisas no ar. Perguntas da pergunta principal: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Por que esta pergunta é tão fundamental para a alma do homem? Por que a gente tem que saber o que as Escrituras nos ensinam? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? É importante? Não é importante? Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem? Ouvir o quê? A música do axé? A palavra de Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Como é que eu vou crer em Deus se eu não leio sobre Ele? Se eu não me dedico a Ele? E que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Ele está falando de galardão. Nós temos o contexto da recompensa na terra, que são coisas das necessidades básicas, que ele fala que nem um justo mendiga o pão. Então não há a possibilidade de uma pessoa, segundo o padrão de Deus, passe fome, ou não tenha como orar, a menos que seja um propósito de edificação de Deus, como ele fez com Jó. Tá? E há possibilidades ótimas, entendeu? Você está ouvindo a palavra, você não muda, Deus ele dá uma apertadinha na porca, entendeu? Para você realmente se colocar no lugar. Mas o sentido, o objetivo não é de punição. Mas o galardão mais importante que tem aqui não é na terra, que é aquilo que a gente já falou. Aqui na terra nós vamos viver em grande bonança 120 anos. E nós estamos falando em eternidade. Nós estamos falando em você ter algo para a eternidade, em que você vai desfrutar daquilo ou não. E isso é apenas para aqueles que creem nele, ou aqueles que estudam, aqueles que ouvem, aqueles que meditam na palavra. Como podemos aceitar e conhecer plenamente essa verdade básica? Como que eu posso acreditar nisso? Como é que eu posso acreditar nas letras das Escrituras? Quando, eu não lembro se era Félix, quando Paulo ele clamou, estava aquele contexto, se você já leu, então se não leu, você vai ficar no vácuo, tá? Paulo ele vem, ele sabe que ele tem que ir para Roma, para pregar o Evangelho, para César. Olha que loucura. E todo o caminho vai sendo direcionado para isso. Ele prega a palavra, ele é confrontado por pessoas que eram adoradores de deuses. A turba judaica vai para cima dele para matar. O soldado romano separa, tem todo aquele caminhar, e ele fica preso 1 ano, 2 anos, sempre dando testemunho. A palavra diz que os caras queriam dinheiro, ele não dá dinheiro. E aí chega um momento em que ele fala sobre ressurreição, e aí o governador, o rei lá, não sei se era Félix, tem 3 ou 4 nomes naquele contexto, ele fala assim: as muitas letras te fazem delirar, Paulo? E aí ele faz uma exposição, entra num outro contexto, ele fala assim: eu clamo por César.
E ele fala: você sendo romano, se você clama por César, para César você irá. E a gente vê essa condição de como que Paulo, ele pode crer em algo, como numa situação como essa, porque ele sabia que ele estava indo para a morte, em que quando ele fala aquilo não iria haver nenhum tipo de alívio, porque o imperador romano ele não iria ouvir ninguém. Ele é a função do déspota, que eu já falei para vocês, o tirano, que é a figura clássica do nosso Deus. O nosso Deus, ele é déspota e ele é tirano, e por isso que a gente precisa desvincular do sentido da palavra fora do contexto, porque essa condição de déspota é que não pede opinião para ninguém. Nero, César, não pedia opinião para ninguém. Quando ele ouvisse Paulo e Paulo questionasse e confrontasse, ele mandava matar. Então essa condição de você conhecer a palavra é que vai te dar a condição de você crer nessa verdade. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, revela Deus a nós, e é somente por meio de Cristo que nós podemos nos aproximar de Deus. Aí a gente faz a comparação da pergunta que eu fiz para o Nicola. Todos os caminhos levam a Deus, sim, mas para se aproximar de Deus, não. Entendeu? Essa proximidade no sentido de relacionamento, ela só vem através de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 18. Professor Batista. João capítulo 1:18. Ô Helena, ajuda o irmão aí a achar João. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós vamos ver a Deus? Os teólogos dizem que não. A figura de Deus, ela não vai ser vista por nós, por mais que a gente queira ver a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, ou no caso, ver a Deus. Nós vamos ter acesso a Jesus Cristo. Eu gostaria muito de, como os neopentecostais dizem, né, entrar na sala do Pai e pular no colo dele, mas isso é uma outra coisa, é uma teoria, entendeu? Que não cabe. Essa condição de ver, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala ver, a gente está falando como eu te vejo, entendeu? Mas essa condição... Contato direto. Porque a gente vê que a pessoa mais próxima nas Escrituras de Deus, quem foi, Shirley, fora Cristo? Shirley. Fora Cristo, quem foi a pessoa mais próxima de Deus? Não, aqui, estou falando pessoa. Não. Moisés. Moisés, ele era chamado de amigo de Deus. A palavra de Deus diz que ele viu esse Deus, ele falava cara a cara, mas esse cara a cara não é porque estava olhando nos olhos. Tanto que logo após a condição do bezerro, Moisés fala o que para ele? Senhor, deixe-me ver a tua face. O que ele responde? Só na fenda. Eu vou mostrar toda a minha bondade, vou te colocar na fenda da rocha e vou tampar. Quando eu passar por você, eu vou tirar a mão para que você possa ver a minha bondade. Não viram. O ser humano não tem condição de ver a Deus. Tá? E é lógico, o que eu estou te dizendo é baseado em construções teológicas. A gente não tem uma afirmação explícita nas Escrituras dizendo não viu ou viu, entendeu? A gente tem que entender que as palavras muitas vezes elas têm um sentido que pode ser simbólico, metafórico. Então essa condição de ver a Deus, entendeu? E aí aquele que eu falei, o pessoal do pentecostal, neopentecostal, entra na sala do trono, chuta a porta da casa de Deus, entra e pula no colo do Pai, sente o cheiro. Aquilo não existe, gente. Isso não existe, tá? Às vezes a gente tem aquela questão de imaginar. Por que a gente? Às vezes tem as coisas que podem pensar por seres, um jeito. Mas assim, a imaginação que nos céus vai ter acesso total, pleno. O que a Bíblia diz? Mas é o que eu estou falando. Uma coisa é você ter a imaginação, e outra coisa é o que as Escrituras dizem. Mas as Escrituras também dizem que quem vê o Filho vê o Pai.
Tá? Isso é a revelação. Mas nós temos que começar a entender essas coisas, entendeu? Em que não é o que eu imagino ou o que eu penso, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala, tá? Não é o que eu desejo, o que eu quero. Claro que eu quero ver Deus e chegar lá, e se ele tiver de barba, entendeu? Mas a Bíblia não mostra esse tipo de intimidade, não mostra Moisés como conhecido, Abraão, o amigo de Deus, ele sentado com Deus, tomando um café, entendeu? Comendo um pão de queijo, não vê isso, entendeu? Hã? Não, isso é longo, isso aí tem vários tipos de construção, tá? Quem quer perguntar o quê? Aí isso está sentindo. Então fala, valeu pra perguntar. Eu tô pensando assim, como que nós vamos falar e não vamos ver ele se... Tipo assim, como que ele fez tudo isso e no final ninguém vê ele? Não faz sentido. Embora vamos ver Jesus, mas assim não, o sol, como que a gente vai ver Jesus? Não vai ver Deus. Às vezes é na plenitude, ver todo o poder. Entenda que você está pensando, e eu não tenho explicação para você, mas você está pensando de uma forma natural. Quando nós pensamos num Deus espiritual, apesar de você não o ver, ele vai te envolver de uma maneira que você vai sentir ele como se ele estivesse te abraçando. Manifestação. Eu vejo que igual Adão e Eva, por exemplo, no Éden, apesar deles não verem, mas Deus estava presente ali. Então, Ele tá aqui. Então, no caso, nós vamos nos satisfazer, ficar satisfeitos. Quando você fica cheio de Nós vamos manter o pecado. eu acho que é a mesma satisfação, lógico que talvez ampliada. A gente pode tirar uma meia hora aqui só para a gente dar uma voada assim, entendeu? Porque a gente tem que entender, aí tem muitos conceitos nessa história. Imagina que a gente não vai ficar nos céus. Deus, ele habita nos céus. Quando nós morrermos, ressuscitarmos, nós vamos voltar para uma terra transformada, para reger essa terra segundo o princípio inicial de Gênesis, que era que Deus criou tudo que era bom. Deus, ele é espírito. Como é que vai ficar o ser humano? Gente, são só teorias e teorias e teorias e teorias, entendeu? Mas que nós vamos ressuscitar em corpo, nós vamos. Então, a Rayane vai ressuscitar, eles se falam na idade média de 30 anos, que é a idade do vigor, entendeu? Ninguém vai lá estar de cabelo branco ou sem cabelo, eu e o Nicolas, olha que bem sem Nicolas. Não, Nicolas não, porque ele não tem nem 30 anos, vai estar desse jeito, não tem jeito, entendeu? Mas eu tinha mais cabelo, entendeu? Nós vamos ser ressuscitados em corpo, na glória. Vamos ser transformados, mas o nosso corpo físico, ele vai voltar. É como Cristo. Quando ele ressuscita, ele senta lá na praia e come os peixinhos com as pessoas, entendeu? Toma lá o negócio lá e come os peixinhos. Nós vamos nos conhecer, nós vamos saber quem somos. Não vai haver a ligação emocional do sentido, poxa, eu e Rosângela, entendeu? Ela vai ser minha irmã naquela época. Mas a gente vai ter conhecimento. E isso é escatologia, ó. Já estudamos isso faz tempo. Podemos até retornar, mas isso aqui vai demorar bastante, tá? Vou fazer só a pergunta e nós vamos para o intervalo, tá? Ainda à luz da resposta, nós temos a pergunta: com que atitude nós devemos nos aproximar de Deus? Se nós temos uma condição de que um Deus que nos aproxima de nós e nos atrai a Ele, como que nós devemos nos aproximar de Deus? É do jeito que eu quero? É do jeito que eu penso? É segundo a minha imaginação? É segundo o meu desejo, entendeu? Porque eu quero. Tudo é estabelecido e a forma está nas Escrituras. O livro que a gente menos lê, Levítico. E é o livro que fala sobre a adoração ao Senhor. Que ele mostra do zelo, da ordem, da decência, do cuidado. Não é de qualquer jeito. Quando nós vemos a condição, por exemplo, de quando estava sendo carregada a Arca da Aliança, num carro de bois. E a palavra dizia que tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes. Havia argolas, tudo uma construção que foi passada. Eles colocam no carro de boi. E aí o carro de boi, quando a arca vai cair no chão, Uzá vai lá e Deus, puf, morreu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, estavam lá, mais próximo possível da presença de Deus. Eles falam, vamos lá, poxa, eu estou sentindo no coração para fazer uma adoração a Deus. Eles vão lá, pegam o incenso, faz, pum, morre. Você entende que não é do jeito que eu quero? Ananias e Safira, eles vão oferecer a Deus uma coisa que ninguém pediu para eles fazerem. Eles vendem um terreno por 100 mil reais.
Em vez deles ficarem com 100 mil reais, eles só oferecem 50 mil reais para poder ficar com o louro da vitória. E Pedro fala, pô, ninguém pediu para você fazer isso. Você está querendo enganar o Espírito. Ou seja, meia adoração não vale. A gente tem que adorar em espírito e em verdade, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos erros, mas sempre tentando acertar. Vamos errar mais do que acertamos? Com certeza. Mas a nossa motivação tem que sempre a condição do acerto. Amém? Amém. Senhor, te louvamos por esse primeiro tempo. Queremos agradecer a Ti, Pai querido, porque a Tua palavra gera dúvidas em nós, mas também gera a sede e a vontade, Pai querido, de Te conhecer mais e de Te servir. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém.